Milionário resgata 4 crianças abandonadas à beira do lago, alguns dias depois. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Numa noite chuvosa e ventosa, João Pedro, um milionário bem-sucedido, caminhava ao redor do lago. De repente, um som estranho ecoou no ar. A princípio, era apenas um ruído sutil, como se alguém se movesse silenciosamente. João Pedro parou, inclinou a cabeça para ouvir melhor. Um som leve, mas cheio de angústia, como a respiração ofegante de alguém. Ele jamais poderia imaginar que aquele som o levaria a um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Seguindo o som, João Pedro se deparou com uma cena que fez seu coração apertar. Em um canto escondido perto do lago, 4 crianças estavam encolhidas debaixo de uma pequena árvore. Elas estavam magras, encharcadas e imundas. Seus olhos estavam opacos de tanto sono, pareciam à beira do desmaio. As marcas de hematomas em seus corpos faziam João Pedro sentir uma dor profunda no peito. As crianças tremiam de frio, e parecia que haviam sido abandonadas ali há muito tempo. Uma delas, o menino mais velho, Mateus, tentou levantar a cabeça para olhar João Pedro, mas só conseguiu sussurrar: por favor, e não expulse a gente, e a gente não fez, e nada de errado. João Pedro, com o coração apertado, aproximou-se das crianças. Não era preciso perguntar nada, os olhos delas diziam tudo. Elas não eram apenas crianças em situação de rua. Haviam sido machucadas demais, tanto física quanto emocionalmente. E um pensamento cruzou a mente de João Pedro: como puderam tratá-las assim? Quem causou tanta dor? Não tenham medo, disse João Pedro, com a voz cheia de ternura. Eu vou ajudar vocês. Vocês não vão mais ficar aqui. Ele pegou o celular e ligou para um médico que conhecia. Enquanto esperava, João Pedro não conseguia tirar os olhos das crianças. Elas certamente haviam passado por dias que ninguém seria capaz de imaginar, e agora tinham, ao menos, um pouco de esperança. Mesmo sem saber quem havia feito aquilo, João Pedro estava determinado a não deixá-las desamparadas. O médico chegou cerca de meia hora depois. Era um homem de meia idade, com aparência séria, mas cheio de dedicação. Depois de examinar os ferimentos nos corpos das 4 crianças, ele balançou a cabeça. Elas foram severamente maltratadas, disse o médico, com um tom grave. Esses hematomas e lesões não são naturais. Elas foram espancadas, provavelmente por um longo período. João Pedro olhou nos olhos do médico, sem dizer nada, mas por dentro sentia uma dor imensa. Aquelas crianças poderiam ser vítimas de alguma organização, de alguma quadrilha. E naquele momento, ele decidiu que iria protegê-las, que jamais deixaria que caíssem novamente nas mãos de pessoas cruéis. Por favor, me ajude a mantê-las em segurança, pediu João Pedro ao médico. Com certeza, respondeu ele. Depois do exame, o médico recomendou cuidados a longo prazo, mas alertou que não era seguro mantê-las em local público, pois poderiam correr perigo. João Pedro concordou imediatamente e decidiu levá-las para sua mansão. Ele mesmo cuidaria delas, protegeria cada uma daquilo que ainda não conseguia compreender completamente. Naquela noite, João Pedro e o médico limparam os quartos da mansão, prepararam camas para as 4 crianças. Toda a propriedade estava estranhamente silenciosa, com exceção da chuva que ainda caía lá fora. As 4 crianças sentaram-se em silêncio no quarto, trocando olhares como se tivessem escapado de um pesadelo. João Pedro sentou-se ao lado delas, com um leve sorriso. Amanhã vocês vão comer bem, dormir em paz, disse ele, sem imaginar que eventos estranhos estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Ele era um homem de sucesso, vivendo em um mundo cheio de glamour, mas desta vez, João Pedro havia entrado, sem saber, em uma tempestade que jamais poderia prever. Depois que João Pedro levou as crianças para sua mansão, uma sensação de inquietação começou a persegui-lo. Embora tivesse feito tudo ao seu alcance para ajudá-las, havia uma angústia em seu coração que ele não conseguia explicar. As crianças, embora estivessem sendo bem cuidadas e já demonstrassem sinais de recuperação física, ainda não conseguiam se livrar do medo. Seus olhares estavam sempre carregados de pavor, como se algo terrível as espreitasse nas sombras.
João Pedro não conseguia parar de pensar nos hematomas em seus corpos. Quem havia feito aquilo? E por quê? Por que tamanha crueldade? Essas perguntas o assombravam dia e noite. Ele decidiu que não descansaria até descobrir a verdade, mesmo que isso o colocasse em perigo. No dia seguinte, a polícia foi até a mansão para investigar. João Pedro, junto ao médico, contou tudo o que sabia sobre a situação das crianças, mas nada era claro. Elas não conseguiam fornecer nenhuma informação sobre suas famílias, tampouco lembravam com clareza quem as havia sequestrado. Tudo o que conseguiam recordar era que estavam presas em um grande galpão, onde sofreram crueldades inimagináveis. Os policiais, depois de investigar a região ao redor da mansão, também não encontraram nenhum indício de que as crianças estivessem ligadas a alguma organização ou grupo criminoso. Todas as pistas eram vagas, o que deixava João Pedro ainda mais confuso. Tem algo muito estranho nisso tudo, suspirou João Pedro diante dos policiais. Elas não são crianças comuns. Algo está errado. Um dos policiais, chamado Luiz, com muitos anos de experiência na corporação, olhou para João Pedro com certa desconfiança. Investigamos toda a área ao redor da mansão, mas não encontramos nada suspeito. Talvez essas crianças tenham sido vítimas de uma situação infeliz, e agora só precisam de cuidados. Mas João Pedro não conseguia aceitar essa explicação tão simples. Ele sentia que algo estava escondido, e precisava descobrir o que era. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilamente em seus quartos, João Pedro permaneceu em seu escritório, encarando as fotos delas e refletindo. De repente, ele notou um carro preto estranho se aproximando da mansão por volta da meia-noite. O carro não parou, apenas passou lentamente e seguiu adiante. Um sentimento de inquietação tomou conta de João Pedro. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para fora. Uma figura encapuzada, com postura cautelosa, estava parada a certa distância, próxima a um canto escuro do jardim. João Pedro não conseguia ver seu rosto claramente, mas a fraca luz do poste fazia aquela pessoa parecer um fantasma. Ele não tinha certeza se era alguém o vigiando, mas a sensação de perigo era real. Imediatamente, ligou para Luiz, o policial com quem havia falado no dia anterior, e relatou o que havia visto. Luiz, tem alguém vigiando a mansão. Não consigo identificar quem é, mas há uma figura parada a uns 100 metros de distância. Não gosto nada disso. Do outro lado da linha, Luiz respondeu com um curto entendido antes de desligar. João Pedro ficou parado diante da janela, cruzando os braços, sem tirar os olhos da sombra misteriosa. Um frio percorreu sua espinha. Talvez aquilo tudo não fosse uma simples coincidência, mas o início de um plano bem elaborado. A partir daquela noite, João Pedro começou a notar outros sinais estranhos. Todas as noites, o mesmo carro preto voltava a aparecer e parava perto da mansão, de maneira suspeita. Figuras encapuzadas passaram a surgir em pontos diferentes da área, fazendo com que João Pedro perdesse totalmente a sensação de segurança. Ele sabia que não podia mais ignorar os sinais e decidiu que precisava agir para proteger as crianças. Uma semana depois, com a situação cada vez mais tensa, João Pedro começou a desconfiar de que as crianças não eram apenas vítimas de um caso comum de tráfico humano. Algo mais sombrio e perigoso estava por trás daquilo. Mas ele não podia deixá-las cair novamente nas mãos daqueles monstros. Certa noite, João Pedro decidiu seguir o carro preto e os estranhos encapuzados. Quando o veículo parou em uma encruzilhada deserta, João Pedro o seguiu discretamente. No entanto, não demorou muito para que o carro desaparecesse por um beco escuro, escondido entre árvores densas. Quando João Pedro chegou ao local, tudo o que encontrou foi escuridão e um silêncio assustador. Com esses sinais cada vez mais claros, João Pedro sabia que a situação havia se tornado extremamente perigosa. Mas ele não tinha outra escolha a não ser buscar respostas, mesmo que isso significasse enfrentar verdades dolorosas. Mais uma semana se passou, e durante todo esse tempo, João Pedro não conseguia afastar a sensação crescente de ameaça. A presença constante do carro preto e das figuras misteriosas era inegável, mas não havia nenhuma pista concreta que permitisse a ele tomar alguma ação definitiva.
As crianças, embora mais fortes fisicamente, ainda demonstravam medo e retraimento. Mateus, o mais velho, era o único que conseguia se comunicar com clareza com João Pedro. No entanto, desde que chegaram à mansão, Mateus jamais contou nada sobre seu passado ou sobre quem os havia sequestrado. João Pedro não queria forçar as crianças, pois sabia que elas já tinham sofrido demais. Mas algo lhe dizia que ainda havia uma verdade escondida e ele estava determinado a descobri-la. Numa tarde em que o sol já havia se posto e o ar estava silencioso, João Pedro estava sentado na sala de estar, olhando fixamente para os quadros pendurados na parede. Mateus entrou, com um semblante um pouco tenso, mas também cheio de determinação. O garoto ficou diante de João Pedro, seus olhos pareciam querer dizer algo, mas ele não tinha coragem. João Pedro olhou para Mateus e soube que aquele era um momento importante. Mateus chamou João Pedro suavemente. Você pode me contar o que aconteceu? Quero ajudar você e seus irmãos. Mateus olhou para o chão por um momento, como se ponderasse suas palavras. Após alguns segundos de silêncio, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para João Pedro, como se tivesse decidido revelar a verdade. Nós fomos sequestrados, começou Mateus, com a voz carregada de dor. Vivíamos em um galpão, onde pessoas como ele nos mantinham como mercadorias. Carlos Vargas, e esse é o nome dele. Ele não apenas nos sequestrou, mas também nos vendia para pessoas que nós nem conseguimos reconhecer. João Pedro ouviu em silêncio, o coração se apertando ao ouvir o nome Carlos Vargas. Quem era ele? E por que essas crianças foram sequestradas e vendidas como objetos sem valor? João Pedro perguntou. E como vocês conseguiram escapar? Mateus abaixou a cabeça, e continuou. A gente nem sabe como. Um dia, enquanto eles não prestavam atenção, encontramos uma janela quebrada. Ela dava para fora. Arriscamos tudo e corremos. Foi então que encontramos o Senhor. O Senhor foi o primeiro a nos tratar como seres humanos. A voz de Mateus agora estava embargada, e João Pedro pôde ver que o garoto ainda enfrentava inúmeros pesadelos do passado. João Pedro colocou a mão no ombro do menino, com suavidade, na esperança de que aquele gesto o confortasse um pouco. Você foi muito corajoso, disse João Pedro, mas por dentro, um novo pensamento começava a surgir. Se as crianças haviam escapado, então Carlos Vargas certamente não deixaria barato. Ele faria de tudo para recuperá-las. E João Pedro sabia que não podia permitir isso. Você lembra de algo que ele tenha dito? João Pedro perguntou, sentindo uma preocupação crescente. Mateus assentiu, embora não quisesse se lembrar. Mas seus olhos brilharam ao se recordarem do passado. Ele disse que, se a gente fugisse, ele não iria perdoar. Ele disse que ia nos encontrar e matar a gente e o senhor também. A voz de Mateus tremia ao mencionar o nome de Humberto Vargas. João Pedro sentiu um medo como nunca antes. Ele sabia agora que aquele homem não iria parar. E desta vez, o inimigo não era apenas um criminoso comum. Carlos Vargas era um chefe cruel do tráfico humano, e ele não deixaria escapar mercadorias tão valiosas como aquelas crianças. Vai ficar tudo bem, disse João Pedro, tentando acalmar Mateus. Nós vamos ficar bem. Eu não vou deixar que ele machuque vocês. Mas, no fundo de sua alma, João Pedro sabia que o que os esperava seria uma batalha implacável. E ele também sabia que, para proteger as crianças, teria que enfrentar uma força muito mais poderosa e cruel do que jamais imaginara. Logo após aquela conversa, João Pedro decidiu reforçar a segurança da mansão. Instalou um sistema moderno de segurança, com câmeras e sensores de movimento ao redor de toda a propriedade. Além disso, contratou mais seguranças para vigiar o local 24 horas por dia, impedindo que qualquer pessoa se aproximasse sem ser detectada. Naquela noite, enquanto João Pedro trabalhava em seu escritório, pensamentos sobre Humberto Vargas e as crianças giravam em sua mente sem cessar. A situação estava cada vez mais tensa, e ele não podia fazer nada além de se preparar para o pior. De repente, um pequeno ruído ecoou do lado de fora do jardim. João Pedro se levantou de imediato e tentou ligar para Luiz. Mas seu celular não conseguia sinal.
Foi nesse instante que ele percebeu que nada mais era simples. João Pedro caminhou até a janela, olhando com atenção para fora. Em meio às sombras do jardim, uma figura se movia silenciosamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Tudo estava começando a se tornar mais confuso do que nunca. Na manhã seguinte, João Pedro não conseguia esquecer o medo que sentirá ao ver aquela sombra misteriosa no jardim na noite anterior. Embora não pudesse identificar quem era, a sensação de angústia e tensão não o deixava. A cada dia que passava, João Pedro sentia com mais clareza o perigo que ameaçava não só as 4 crianças, mas também a si mesmo. Desde que as trouxe para sua casa, fez tudo o que podia para protegê-las, mas agora as coisas estavam muito mais complicadas. Certa manhã, enquanto João Pedro tomava café, seu telefone tocou. Era Luiz, o policial com quem ele havia falado anteriormente. João Pedro, temos novidades, disse Luiz, com um tom sério. Conseguimos uma nova pista sobre Carlos Vargas. Ele não é um criminoso comum. É um dos maiores chefes do tráfico humano, comanda uma organização gigantesca. E o mais preocupante, ele tem conexões com pessoas poderosas no meio político e financeiro. Ao ouvir isso, o coração de João Pedro apertou. Ele jamais imaginou que um criminoso como Humberto Vargas pudesse estar ligado a pessoas tão influentes. Pensava que tudo estava sob controle, mas agora percebia que estava enfrentando um monstro impossível de derrotar facilmente. Luiz, quem são essas pessoas com quem ele tem ligação? João Pedro perguntou, visivelmente preocupado. Há pessoas muito importantes por trás dele, respondeu Luiz. Ainda não conseguimos identificar todas, mas posso te garantir que ele não é alguém comum. E se ele souber que as crianças estão aí, ele não vai parar. Um calafrio percorreu o corpo de João Pedro. A preocupação agora dominava sua mente. Humberto Vargas não era um criminoso qualquer. Era extremamente perigoso, e suas conexões com gente poderosa tornavam tudo ainda mais arriscado. Então, o que eu devo fazer agora? Perguntou João Pedro, com a voz pesada. Precisamos de paciência, João Pedro. Mas eu vou continuar investigando e buscando pistas importantes. Você precisa tomar muito cuidado, respondeu Luiz. Após a ligação, João Pedro se sentiu como se estivesse afundando em um pântano sem saída. As crianças sob sua proteção, vidas inocentes que ele acolhera, estavam sendo ameaçadas por um perigo que ele mal podia compreender. Toda a sua vida, a partir daquele momento, havia sido arrastada para uma guerra sem fim contra um inimigo cruel e poderoso. Ainda assim, João Pedro sabia que não podia desistir. Ele havia prometido a si mesmo e às crianças que as protegeria. Mas como ele poderia protegê-las se seu inimigo era alguém que controlava todo um sistema das sombras? Alguns dias depois, algo assustador aconteceu. Numa tarde, enquanto João Pedro trabalhava em seu escritório, recebeu um alerta dos seguranças da mansão. Eles haviam visto um carro preto parado perto do portão, mas quando se aproximaram para verificar, o carro desapareceu. João Pedro entendeu na hora que aquilo não era uma coincidência. Humberto Vargas estava testando seus limites, querendo saber se ele estava atento. Quando sentiu que a situação havia se tornado ainda mais perigosa, João Pedro decidiu que não podia esperar mais. Ligou para Luiz e exigiu que ele investigasse o carro e as figuras misteriosas que estavam vigiando a mansão. Luiz, eu não posso mais ficar parado. Ele não vai parar. Eu quero saber tudo sobre aquele carro. Se possível, investigue todas as pessoas ligadas a Carlos Vargas. Luiz respondeu com seriedade. Tudo bem, vou enviar uma equipe para verificar. Mas você também precisa ter muito cuidado. Se Humberto Vargas descobrir que estamos investigando, as consequências podem ser graves. João Pedro sabia que agora não havia mais volta. Não podia permitir que Humberto Vargas e sua quadrilha destruíssem sua vida. Mais do que isso, ele sabia que se não agisse rápido, as crianças que acolhera poderiam pagar com a própria vida. A cada dia, ao olhar para as crianças, João Pedro via o medo em seus olhos. Apesar de agora terem um lar seguro, o trauma ainda não os deixava. Elas não conseguiam esquecer o que haviam vivido.
E João Pedro tampouco conseguia esquecer a sensação de impotência ao vê-las vivendo sob o peso do terror. Certa tarde, enquanto João Pedro estava sentado com as 4 crianças na sala de estar, Mateus de repente lhe disse algo que o fez estremecer. Eu me lembrei. Eu me lembrei de um homem que apareceu no galpão. Ele era alguém que vimos pouco antes de fugirmos. Acho que ele era um dos capangas de Humberto Vargas. Ele sempre nos seguia e controlava o que fazíamos. O olhar de Mateus estava cheio de medo, e João Pedro pôde sentir a angústia em sua voz. Aquela frase o despertou. Se Humberto Vargas já tinha alguém vigiando as crianças antes, então a fuga delas não havia sido algo simples. João Pedro suspirou, olhou para as crianças na sala e decidiu que, desta vez, ele não ficaria esperando. Ele tomaria uma atitude e não deixaria Humberto Vargas ter a chance de recuperar aquelas crianças. A tensão aumentava à medida que João Pedro percebia que havia sido arrastado para um jogo perigoso do qual não poderia mais sair. Cada ação de Carlos Vargas, por menor que fosse, colocava João Pedro frente a uma ameaça inimaginável. Especialmente as informações que Luiz havia fornecido sobre Humberto Vargas fizeram João Pedro sentir que estava andando por um caminho sem saída. Carlos Vargas, o cruel chefe do tráfico de pessoas, não era apenas um criminoso comum. Ele havia construído um império subterrâneo sólido, operando atividades ilegais em escala internacional. Suas conexões com pessoas influentes da sociedade lhe conferiam um poder quase intocável. Isso fez João Pedro perceber que, por mais que se esforçasse, proteger aquelas crianças não seria uma missão fácil. Numa noite, enquanto João Pedro estava sentado em seu escritório, ele recebeu uma ligação inesperada de Luiz. A voz de Luiz estava carregada de tensão, o que deixou João Pedro ainda mais preocupado. João Pedro, acabamos de descobrir algo muito importante. Carlos Vargas não apenas quer recuperar as crianças, ele quer acabar com você. Ele já sabe onde fica sua mansão e não está mais disposto a esperar. Ele está planejando um ataque. Ao ouvir isso, o coração de João Pedro se despedaçou. Uma onda de choque invadiu seu corpo. Ele já sabia que o perigo viria, mas ouvir Luiz confirmar aquilo o fez perder momentaneamente o chão. Como ele descobriu onde eu moro? João Pedro perguntou, com a voz pesada. Estamos investigando, mas é possível que ele tenha encontrado uma forma de te vigiar desde que as crianças chegaram à mansão. Não podemos afirmar com certeza, mas há uma chance de que uma das pessoas que você contratou para a segurança esteja envolvida. Aquelas palavras de Luiz soaram como uma bomba na cabeça de João Pedro. Um dos homens em quem ele confiava poderia ser um espião de Humberto Vargas. Era difícil de acreditar, mas a realidade não lhe permitia mais ignorar nada. Se Humberto Vargas já sabia do esconderijo das crianças, então a vida delas estava em grave risco. João Pedro não tinha mais tempo para pensar. Imediatamente ligou para todos os seguranças e ordenou o reforço total da proteção. Todos deveriam estar prontos para um ataque que poderia acontecer a qualquer momento. Ele não podia ficar parado, precisava agir. Enquanto isso, as crianças ainda não tinham consciência do perigo iminente. Eram apenas crianças que já haviam sofrido demais. Mas João Pedro sabia que, se não agisse agora, elas seriam novamente forçadas a enfrentar a crueldade de homens sem coração. Elas não mereciam viver mais um segundo em medo. Naquele momento, João Pedro sentou-se à mesa de trabalho e olhou para as fotos das crianças. A preocupação e a insegurança dominavam seu coração. Tudo parecia estar desmoronando. Tudo o que ele construiu, tudo o que tentou proteger, estava à beira de ruir. João Pedro decidiu que precisava saber mais sobre Carlos Vargas não apenas pelas informações que Luiz fornecia, mas também por quaisquer provas que o próprio Carlos pudesse ter deixado. Ele sabia que só compreendendo bem o inimigo poderia encontrar uma forma de enfrentá-lo. Mas isso não seria fácil. Humberto Vargas era extremamente perigoso, e João Pedro não tinha como prever quais seriam seus próximos passos. Numa noite, enquanto revisava relatórios e informações da polícia, um visitante inesperado apareceu na mansão. Era um homem de meia idade, com o rosto abatido, cabelos grisalhos e olhos fundos, como alguém que já havia sofrido demais.
João Pedro se levantou e perguntou: Quem é o senhor? Desculpe, meu nome é Estevão, respondeu o homem, com a voz rouca. Eu tenho informações importantes sobre Carlos Vargas. Eu conheço ele e os atos dele. João Pedro olhou para o homem desconhecido, sentindo um aperto no peito. Pode me dizer mais? Por que eu deveria confiar no senhor? Estevão encarou os olhos de João Pedro e então falou lentamente. Eu fui um dos que trabalhou para Humberto Vargas. Eu conheço bem suas operações. E agora, eu quero ajudar você a acabar com o que ele está fazendo. Mas eu não posso fazer isso sozinho. João Pedro sentiu algo estranho nas palavras de Estevão, mas a desconfiança deu lugar a uma centelha de esperança. Aquilo poderia ser a chance de descobrir a verdade sobre Humberto Vargas e finalmente enfrentá-lo com eficácia. Fale, respondeu João Pedro. Eu farei tudo o que for possível para proteger essas crianças e parar Humberto Vargas. Estevão começou a contar sobre seu passado e a relação que teve com Carlos Vargas. Ele revelou que Humberto Vargas não era apenas um traficante de pessoas, mas um homem com um poder imenso. Ele tinha capacidade de manipular tudo da política ao crime organizado. E o mais importante que Estevão disse, Humberto Vargas nunca perdoava quem o fazia falhar. João Pedro sentiu sua ansiedade aumentar. O perigo representado por Humberto Vargas estava se aproximando como nunca antes. E agora ele precisava decidir se podia ou não confiar em Estevão. Naquela noite, após passar um tempo com as crianças na sala, João Pedro decidiu sair um pouco para respirar o ar fresco. Havia muito tempo que uma nuvem escura pairava sobre sua vida, mas ao menos ele queria tentar encontrar um momento de paz no meio daquele caos. Enquanto caminhava pelo jardim, João Pedro ouviu um ruído estranho. Era como o som de passos sobre o chão úmido. A princípio, apenas um ruído baixo, mas logo uma sequência de sons cada vez mais nítidos. João Pedro parou, olhando para a escuridão que envolvia o jardim. Era uma sensação familiar, a mesma que teve quando viu uma figura fora da mansão anteriormente. Mas desta vez, os passos estavam mais próximos. Fique atento, e murmurou João Pedro para si mesmo, cerrando os punhos. Ele não queria entrar em pânico, mas a sensação de perigo estava mais forte do que nunca. De repente, um tiro passou raspando pelo seu ombro. João Pedro gritou de dor e recuou, olhando para o escuro de onde veio o disparo. O silêncio era absoluto, mas ele sabia que o agressor estava por perto. Correu de volta para dentro da casa, orando em silêncio para que ninguém tivesse se ferido. Assim que entrou, João Pedro ordenou imediatamente que os seguranças protegessem as crianças e as levassem para a sala segura. Vocês estão bem? João Pedro perguntou, olhando nos olhos delas. Embora ainda não compreendessem completamente o perigo, o medo estampado em seus rostos mostrava que elas sentiam a tensão no ar. Estamos bem, respondeu Mateus, mas sua voz ainda tremia. As 4 crianças se entreolharam com olhares assustados, sentindo a ameaça vinda de todos os lados. Naquele momento, os passos dos agressores começaram a ecoar do lado de fora da mansão, apressados e determinados. João Pedro percebeu que os atacantes eram capangas de Carlos Vargas, homens treinados e armados. Ele não tinha mais tempo para pensar. Ordenou aos seguranças: reforcem imediatamente a segurança. Mantenham as crianças seguras no quarto. Eu vou lidar com isso. A tensão era esmagadora, mas João Pedro não podia permitir que os invasores chegassem até as crianças. Precisava agir rápido. Enquanto os seguranças enfrentavam os agressores nos portões, João Pedro acessou o sistema de segurança da mansão. Com suas habilidades, ativou imediatamente os portões de emergência para proteger toda a propriedade. As luzes intensas se acenderam por todos os lados, o que significava que os atacantes não poderiam se aproximar da mansão sem serem vistos. Naquele momento, uma série de tiros ecoou no ar. João Pedro correu rapidamente pelos corredores da mansão, estendendo a mão para apagar as luzes e deixar o ambiente na escuridão, com o objetivo de dificultar a visão dos atacantes. Mas, assim que ele saiu pela porta principal, um dos invasores surgiu de um canto escuro.
João Pedro só teve tempo de ver o rosto do homem antes que ele lançasse uma granada em sua direção. Corram! João Pedro gritou e imediatamente se lançou em direção à porta do escritório. A granada explodiu com um estrondo ensurdecedor, fazendo tudo ao redor tremer. João Pedro caiu no chão atordoado, mas rapidamente se levantou, recusando-se a ficar desorientado. Na sala de segurança, um dos seguranças informou: João Pedro, estamos sendo atacados por 2 flancos. São pelo menos 7 homens. Estão tentando invadir pela entrada principal. João Pedro sabia que, se não agisse imediatamente, a mansão não resistiria por muito tempo. Reforcem a defesa, eu vou segurá-los aqui. As crianças estavam em completo pânico, e João Pedro sabia que apenas ele poderia protegê-las. Seus seguranças lutavam com bravura, mas a preocupação com a segurança dos pequenos apertava o coração dele. Elas já haviam sofrido demais, e João Pedro não permitiria que sofressem novamente. Luiz! Onde está a polícia? João Pedro gritou ao telefone enquanto corria para a escada. Ele precisava tirar as crianças da mansão antes que fosse tarde demais. Estamos a caminho. Aguente firme. Respondeu Luiz, mas o tom de preocupação em sua voz dizia tudo. João Pedro correu em direção às crianças, enquanto os tiros ainda ressoavam na noite escura. Cada passo era mais pesado que o outro, mas ele não podia parar. Ele precisava protegê-las. O ambiente dentro da mansão estava mais caótico do que nunca. Os sons dos disparos e os passos dos invasores faziam o coração de João Pedro bater acelerado. Ele correu para o quarto das crianças, tentando protegê-las do perigo iminente. Um sentimento de impotência começou a crescer dentro dele por não saber se conseguiria deter aquele ataque. Quando João Pedro chegou ao quarto das crianças, a luz intensa do sistema de segurança iluminava tudo, dando a sensação de que estavam cercados. Os ataques externos estavam encurralando a mansão. As crianças, mesmo sem entender tudo, podiam sentir o perigo e estavam apavoradas, com os olhos cheios de medo. Precisamos sair daqui! João Pedro gritou, entrando no quarto e puxando as crianças para fora. As 4 crianças olharam para João Pedro com expressões de confusão e desespero. Apesar de não saberem o quão grave era a situação, o medo que sentiam dele dizia que era algo muito sério. Mateus, o mais velho, falou entre lágrimas. Para onde vamos? Eles vão nos matar. João Pedro não pôde responder imediatamente, pois sabia que, naquele momento, nenhum lugar era realmente seguro. Só conseguiu dizer: Vamos sair pelos fundos, para o jardim do outro lado. Sigam-me. Cada passo de João Pedro e das crianças era cauteloso, tentando não fazer barulho. A cada cômodo atravessado, os sons dos tiros do lado de fora ficavam mais intensos. João Pedro rezava em silêncio para que os invasores não notassem sua movimentação. Mas sabia que aquilo era apenas temporário. As crianças seguiam João Pedro, de mãos dadas. Já haviam passado por muitos sofrimentos, e agora estavam em uma situação ainda pior. O medo e o cansaço as envolviam, mas tudo o que podiam fazer era confiar em João Pedro, o único em quem acreditavam que podia protegê-las. Ao se aproximarem da porta dos fundos, João Pedro sentiu o coração apertar. De repente, uma explosão vinda da frente da casa estremeceu tudo. Uma granada explodira perto do portão de entrada, fazendo parte da parede desabar. A saída pelos fundos estava bloqueada. João Pedro parou, olhando para os escombros voando no ar. Todas as rotas de fuga estavam comprometidas. Precisamos sair daqui agora! Gritou ele, puxando as crianças de volta. Ele sabia que não tinha mais escolha, precisava protegê-las até o fim. Correndo pelos corredores escuros, João Pedro e as crianças deram de cara com um grupo de capangas de Humberto Vargas entrando pela frente. Estavam armados e pareciam extremamente treinados. João Pedro não tinha outra opção a não ser enfrentá-los. Corram! Gritou ele, tentando criar distância dos atacantes. Empurrou as crianças para uma sala segura próxima. Mas os invasores já tinham percebido a movimentação e avançavam.
A cena dentro da mansão se parecia com uma batalha sangrenta. João Pedro e seus seguranças lutavam contra cada um dos invasores, tentando manter a esperança de que a polícia chegaria a tempo. Mas João Pedro sentia que, se não agisse rápido, Humberto Vargas levaria tudo, e as crianças pagariam o preço. De repente, uma figura familiar apareceu diante de João Pedro. Era Estevão, o homem que ele havia conhecido dias antes. A fraca iluminação da mansão revelou um grande ferimento no braço dele. João Pedro, vim ajudar você. Disse Estevão, com a voz cansada, mas com os olhos cheios de determinação. Ele não vai parar. Eu me preparei para isso. Quem é você? Perguntou João Pedro, atento a tudo ao redor. Eu e Humberto Vargas já fomos aliados. Mas ele mudou. Ele vê as pessoas apenas como ferramentas para ganhar dinheiro. E agora, quero ajudá-lo a detê-lo. João Pedro não tinha tempo para mais perguntas. Percebeu que Estevão poderia ser a chave para tirá-los daquela situação. Olhou para as crianças que tremiam atrás dele e então voltou-se para Estevão. O que fazemos agora? Estevão assentiu e apontou para uma porta de ferro no fim do corredor. Podemos sair por ali. Mas temos que correr, ou não dará tempo. João Pedro não pensou duas vezes. Fez sinal para as crianças irem na frente, enquanto ele e Estevão tentavam distrair os atacantes. Juntos, começaram a repelir os capangas de Humberto Vargas, abrindo caminho para a fuga das crianças. Mas assim que saíram da casa, um carro preto acelerou e parou bem na frente deles. Carlos Vargas havia chegado e ele não estava mais disposto a esperar. João Pedro olhou nos olhos dele e sentiu a frieza daquela alma. Corram! Gritou Estevão, empurrando João Pedro e as crianças para longe do carro. Um sentimento de arrependimento tomou conta de João Pedro, mas ele não podia parar. Havia prometido proteger aquelas crianças, e faria de tudo para cumprir. A mansão parecia congelar no instante em que Carlos Vargas apareceu. A porta de ferro já estava fechada, mas o carro preto parou bem em frente, como uma prova inegável da presença do inimigo. Humberto Vargas, com sua aparência cruel e olhar gelado, saiu do carro. A luz fraca da mansão iluminou seu rosto, revelando a determinação em cada passo. Corram! Gritou Estevão, correndo até João Pedro e puxando ele e as crianças para longe. Mas Humberto Vargas se aproximava, sem dar chance de fuga. Parem, disse ele, com a voz rouca e cheia de ódio. Para onde pensam que vão, João Pedro? Eu não vou deixar que levem meus bens novamente. João Pedro parou, firme, sem recuar, encarando Humberto Vargas com olhos cheios de coragem. Ele não vai vencer, pensou João Pedro, cerrando os punhos. As crianças precisam ser protegidas. Humberto Vargas, você não pode continuar com isso. Disse João Pedro, com a voz firme, embora trêmula pela raiva. Você não vai mais machucar essas crianças. Você não pode tratá-las como mercadoria. Humberto Vargas soltou uma risada desprezível, olhando para João Pedro com desdém. Elas são minha propriedade. Acha mesmo que pode protegê-las para sempre, João Pedro? Ninguém pode me parar. O olhar dele era afiado como lâmina, mas João Pedro não recuou. Encarou Humberto Vargas, sem medo. Naquele momento, ele não estava apenas defendendo as crianças, mas também lutando pela justiça e pela humanidade. Você está errado, disse João Pedro, com a voz mais firme do que nunca. Você não pode usar poder para destruir a vida de crianças inocentes. Isso é um crime, Humberto Vargas. E você vai pagar por isso. Humberto Vargas balançou a cabeça, ainda com aquele sorriso cruel. Você realmente acha que pode me vencer? Você não percebe que está cavando a própria cova? Disse, com tom ameaçador, e então virou-se para seus homens. Matem ele. Imediatamente, os capangas armados avançaram. João Pedro não teve tempo para pensar. Correu em direção às crianças, puxando-as para o carro, enquanto Estevão ficou entre eles e os atacantes, tentando segurá-los. Vão logo!
gritou Estevão, e João Pedro rapidamente colocou as crianças dentro do carro. Uma cena sangrenta se desenrolava diante de seus olhos. Os capangas abriram fogo, mas mesmo ferido, Estevão permaneceu firme, protegendo João Pedro e as crianças. Uma bala atingiu o ombro de Estevão, que caiu no chão, mas não se rendeu. Vão. Sigam em frente. Murmurou Estevão, tentando se levantar apesar do ferimento grave. João Pedro olhou para Estevão, com o coração apertado. Não pode terminar assim, pensou ele, mas naquele momento, sabia que não havia mais tempo. Uma vez que Humberto Vargas havia agido, tanto ele quanto as crianças estavam em perigo. Quando as crianças estavam em segurança dentro do carro, João Pedro olhou uma última vez para Estevão. Eu nunca vou esquecer do senhor, disse ele, e rapidamente entrou no carro. O veículo acelerou na escuridão da noite, deixando a mansão para trás. Humberto Vargas ficou parado, com os olhos cheios de raiva e frustração. Ele não conseguia suportar aquela derrota, e João Pedro sabia que ele não deixaria barato. João Pedro sentia a ansiedade crescer em seu peito ao olhar pela janela do carro. As crianças estavam em silêncio, com os olhos cheios de confusão. João Pedro voltou-se para elas, tentou sorrir para tranquilizá-las, mas aquele sorriso não conseguia esconder o cansaço e a tensão em seu coração. O carro os levou até um local seguro, previamente preparado por João Pedro. Era outra mansão, completamente isolada do mundo exterior, onde ele poderia proteger as crianças e se manter longe da perseguição de Humberto Vargas e seus comparsas. Quando o carro parou, João Pedro abriu a porta e conduziu as crianças para dentro. Estavam temporariamente a salvo, mas a preocupação ainda o consumia. Ele não descansaria até que Humberto Vargas fosse punido. Aquela história ainda não tinha acabado, e João Pedro sabia que não podia recuar. Alguns dias depois, Luiz ligou para João Pedro. João Pedro, conseguimos provas. Prendemos Humberto Vargas e todos os envolvidos com ele, disse Luiz, com um tom de orgulho na voz. João Pedro suspirou aliviado, como se um enorme peso tivesse sido retirado de seus ombros. Então ele vai pagar por tudo, não é? Perguntou João Pedro, cheio de esperança. Com certeza. Ele não vai escapar, respondeu Luiz. Assim que recebeu essa informação, João Pedro imediatamente começou a colaborar com a polícia para garantir a prisão de Humberto Vargas. Poucos dias depois, Carlos Vargas foi capturado, junto com provas de tráfico humano encontradas em seu celular. Todos os seus crimes foram expostos à luz do dia, e ele já não podia mais fugir. As 4 crianças, vítimas inocentes de Humberto Vargas, finalmente estavam salvas. E João Pedro, que as havia protegido durante toda aquela jornada cheia de perigos, decidiu adotá-las, formando uma verdadeira família. Mesmo sem laços de sangue, João Pedro sentia que aquelas crianças eram a família que ele sempre procurou. No último dia, enquanto passeavam juntos ao redor do lago onde João Pedro as encontrara pela primeira vez, ele observava as crianças brincando, seus risos enchendo o ar. Sentia o coração leve, como se todo o medo tivesse desaparecido. Naquele momento, João Pedro entendeu que a família não é sempre feita de sangue, mas de pessoas que lutam, sofrem e superam juntas. Nós sempre estaremos juntos, disse João Pedro às crianças, com a voz cheia de amor. Ninguém pode tirar nossa família de nós. Desde que Carlos Vargas foi preso, a vida de João Pedro e das crianças mudou completamente. Embora ainda houvesse feridas que não cicatrizariam de imediato, pelo menos as crianças não precisavam mais viver com medo, e João Pedro já não carregava a angústia constante de um perigo iminente. Eles podiam recomeçar, construir uma nova vida, uma nova família. Nos primeiros dias na nova mansão, João Pedro ficou sempre por perto, ajudando as crianças a se recuperarem emocionalmente após tudo o que haviam passado. Mas elas já não eram mais as mesmas crianças assustadas de antes agora, estavam aprendendo a sorrir e a acreditar nas coisas boas da vida. Numa tarde, quando a luz dourada do sol entrava pela janela, João Pedro estava sentado com as 4 crianças na sala. Mateus, o mais velho, já havia começado a se expressar mais, e naquele dia, compartilhou seus sonhos. Suas histórias agora eram suaves, sem os traumas de antes. A gente vai estudar, não é,
João Pedro? Perguntou Mateus, curioso. Eu quero aprender a desenhar, como aqueles quadros que vimos na sua casa. João Pedro olhou para o menino com carinho. Claro que sim, Mateus. Você e seus irmãos vão ter a chance de aprender tudo o que quiserem. Essa é uma nova vida, e eu sempre estarei aqui para ajudá-los. A voz de João Pedro transbordava orgulho ao dizer aquilo. Ele não era apenas o protetor delas, agora era quem lhes devolvia os sonhos, a alegria que lhes havia sido roubada por tanto sofrimento. Uma semana depois, Luiz, o policial que havia ajudado João Pedro durante toda a jornada contra Humberto Vargas, fez uma visita à mansão. Ele informou que a investigação havia terminado, e que Humberto Vargas e seus capangas tinham sido condenados. Todas as provas de tráfico humano foram recolhidas, e outras vítimas do esquema também haviam sido resgatadas. A rede de tráfico finalmente fora desmantelada. João Pedro, fico muito feliz que tudo tenha acabado. Mas sabe, e foi graças a você e às crianças que conseguimos fazer isso, disse Luiz, com gratidão. João Pedro olhou para ele, os olhos cheios de reconhecimento. Não, Luiz. Foram vocês que realmente nos ajudaram. Eu só fiz o que pude para proteger minha família. Vocês fizeram muito mais. Com o fim da história de Humberto Vargas, João Pedro sentiu que um fardo enorme havia sido retirado de seu coração. Mas sua nova vida com as crianças estava apenas começando. João Pedro já não era mais o homem preocupado com finanças ou poder. Seu único objetivo agora era proteger sua família e as crianças que ele adotou. Numa manhã, João Pedro estava sentado à janela, olhando para o jardim cheio de árvores e banhado pela luz do amanhecer. As 4 crianças brincavam do lado de fora, seus risos preenchendo o ar. João Pedro sentia uma paz que nunca havia conhecido. Aquelas crianças já não eram vítimas abandonadas pela sociedade, elas haviam recuperado a fé na vida, e isso era a maior recompensa que ele poderia receber. De repente, Mateus entrou correndo no cômodo, com o rosto iluminado de alegria. João Pedro, eu terminei meu desenho! Gritou, segurando um grande papel com uma pintura de uma família feliz. O desenho, ainda que simples, era prova concreta da enorme transformação em sua vida. Essa é a minha família, disse Mateus, com os olhos brilhando de orgulho. E eu quero ficar com ela para sempre. João Pedro sorriu, o coração cheio de felicidade. É um desenho maravilhoso, Mateus. E você acertou. Esta é a nossa família. Uma família não feita de sangue, mas de amor. Aquele desenho era o símbolo da nova vida que estavam construindo. João Pedro entendeu que, embora não pudesse mudar o passado, havia criado um futuro brilhante para ele e para as crianças. Eles já não eram vítimas, eram sobreviventes, vencedores, mesmo que o caminho ainda fosse longo. João Pedro olhou novamente para o desenho e para as 4 crianças, e disse com ternura: Nós sempre estaremos juntos. E vamos superar qualquer obstáculo da vida. Naquele momento, João Pedro sentiu que, por mais que tivesse enfrentado dificuldades no passado, aqueles instantes eram tudo o que ele precisava. Ele havia encontrado uma família de verdade construída com amor e perseverança. Lá fora, o sol brilhava sobre o jardim, as crianças brincavam, e seus risos preenchiam o ar. João Pedro ficou ali, observando, e entendeu que, finalmente, ele tinha tudo o que sempre quis. A família é o bem mais precioso que tenho, sussurrou ele. E, pela primeira vez, seu sorriso não era de preocupação nem de tensão, mas de paz e felicidade plena. Essa história traz uma lição sobre o poder da coragem e do amor. Mesmo diante dos maiores perigos e desafios, João Pedro nunca desistiu, sempre encontrando formas de proteger aqueles que amava. Com isso, aprendemos que família não é só sangue, mas laços criados com afeto, cuidado e união. Às vezes, a vida só ganha sentido quando enfrentamos juntos as dificuldades e construímos, lado a lado, um futuro cheio de esperança. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.